Vida em Condomínio, com Quênio Pereira. Agora 9h57, Quênio Pereira conosco aqui nos estúdios. Bom dia para você, Quênio, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Luciana, Murilo e Maria Fernanda. É um prazer estar com vocês. Um abraço para os ouvintes da Rádio Band News. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Quênio. Prazer é nosso, Quênio. Olha só, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, publicou um provimento que mostrando que credores agora enfrentam mais dificuldades para localizar bens de devedores. E agora eles têm um novo instrumento contra o calote. O que é essa publicação, Quênio? Que instrumento é esse? É uma notícia muito boa, né, para os credores, né? Porque muitas pessoas, às vezes, empresas, fazem um negócio já pensando em não cumprir com a obrigação. Então dá o calote. E tem aquelas pessoas que são processadas judicialmente com a dívida e que tiram o patrimônio do seu nome, colocam o nome de laranja, fazem uma procuração para poder conduzir a empresa em nome de terceiros. Enfim, o provimento 194 de 2025 vai facilitar que qualquer pessoa ou empresa venha a dar busca em relação ao patrimônio do devedor. Então, a partir de agora, de junho, a pessoa pode, ela pode entrar no site do Conselho Notarial Brasil, por meio do seu certificado digital, e verificar se o devedor tem alguma procuração ou escritura lavrada por ele. O que seria isso? A pessoa tem uma empresa, então ela tira a empresa do nome dela para não pagar o devedor e coloca um laranja, um terceiro, por meio de procuração. Então vai facilitar que as pessoas localizem essa procuração ou uma escritura pública que a tenha vendido imóvel e não registrado, porque é um fato interessante, né? Quando a pessoa faz uma venda do imóvel, você faz uma escritura, dificilmente você consegue localizar, porque o que caracteriza a transferência de propriedade é o registro imobiliário. Então a pessoa vende o imóvel e não registra a escritura pública. Agora, com esse instrumento do CNJ, ela vai poder localizar a escritura pública e vai verificar se o devedor transferiu os bens para fraudar o pagamento que deve ser feito aos credores. Então esses dados, né, que ela terá acesso à escritura pública, as procurações que podem indicar também que ela nomeou alguém para gerir o seu patrimônio, o laranja, né, no caso aí, né? Bom, Quênio, você poderia comentar um caso concreto para ilustrar como isso pode beneficiar um comprador prejudicado por uma construtora? São vários, né? Em relação ao mercado de imóveis na planta, tem construtora, a grande maioria age com seriedade, cumpre com obrigação. Mas às vezes tem um construtor, por infelicidade, que ele vem a quebrar. Uma preocupação que eu tenho muito grande no mercado atualmente é que o pessoal está construindo demais e com esses juros muito altos vai reduzir o poder de compra, ou as pessoas vão perder um pouco o interesse. Então tem construtor que às vezes não consegue entregar o bem e acarreta um prejuízo para o comprador. Então esse comprador requer a devolução do que pagou e o construtor ele simplesmente desaparece. Tem empresas que saem do mercado, né, como empresas que construem hotéis em Belo Horizonte. Então tem um caso concreto aqui que é famoso, né? Que os hotéis da Copa, que a grande construtora desapareceu, praticamente fechou, e ela começou a esvaziar todo o patrimônio dela. Então essa construtora, né, junto com a incorporadora, ela simplesmente era milionária, da noite por dia passou todos os bens para terceiros, criou outras empresas e o fato que esses empresários às vezes usam procuração para que um terceiro funcionário venha administrar essa empresa ou venha a gerir a outra empresa nova. Então, na prática, o credor ganha ação. Quando vai ver, aquela empresa está com o capital todo esvaziado e os bens do devedor, do empresário ou da pessoa que deu o calote, não tem nada no nome dela. Então, na prática, ela vai conseguir verificar que essa construtora, ela criou outra empresa, ela criou um subterfúgio para fraudar o credor e encontrar os bens. Então, na prática, existe isso no mercado, como aconteceu com a Encol, né? A Encol, ela desapareceu,
mas criou-se outras empresas de maneira a poder gerenciar ou ganhar lucros. Então tem empresas que criam outro CNPJ para fraudar e impedir que o credor receba o seu crédito, evitando-se a penhora dos bens. Agora, Quênio, é comum um devedor que responde a um processo de cobrança procurar um advogado para protelar o pagamento, mesmo sabendo que tem patrimônio e que no final vai ter que quitar essa dívida, porque ele é responsável por ela. Essa postura de contestação, de ficar recorrendo por anos na justiça, é uma solução aí muito buscada por quem tem dívidas? É um fato interessante, né? Sou advogado, eu não consigo entender bem por que tem devedores que têm patrimônio, né, bens, recursos financeiros, ficam protelando dívidas que são incontestáveis. Eu acho que há devedores que são mal orientados, porque uma coisa é não poder pagar. Você não pode pagar, acaba defendendo para criar uma expectativa de vir ter dinheiro no futuro, ou pode ser até que venha a impedir o pagamento. Mas quando uma dívida ela é incontestável, uma dívida de aluguel, uma dívida de um crédito, de uma promissória, e a pessoa tem que pagar, ela fica protelando, né, recorrendo, eu acho isso um pouco irracional, pelo seguinte, o mercado financeiro, a remuneração é em torno de 10, 12% em média, líquida. Agora, quando a pessoa deve, ela está pagando juros de 12% ao ano, mais correção monetária do INPC, ou seja, a inflação capitalizada com juros de 12% faz uma dívida aumentar 18% ao ano ou mais. Teve épocas, né, que a inflação mais alta, essa dívida aumentou aí 20% ao ano. E não tem nenhuma aplicação financeira que compense essa protelação. Então a pessoa que deve e tem patrimônio, cabe a ela negociar e quitar essa dívida, porque se ficar protelando, ela vai ter um aumento em média de 18%, 20% ao ano, mais custos judiciais, mais honorários advocatícios. Tem um detalhe, os honorários advocatícios que o devedor paga para o advogado credor, eles aumentam de acordo com os recursos. Então, na prática, o que eu vejo é que tem devedores que acaba se arrependendo de protelar a dívida, porque ela vai aumentar, repito, muito mais do que qualquer aplicação financeira. Então, consiste em criar um prejuízo mais alto essa protelação. Bom, Quênio, nosso prédio foi entregue em 2025, a pergunta que chega para você, com síndico indicado pela construtora, que quer mantê-lo por 3 anos. E aí eles perguntam, nós moradores estamos insatisfeitos, podemos destituí-lo? Um fato interessante, muitos contratos de construtora colocam lá o direito do construtor nomear o síndico, o que é uma coisa completamente ilógica, porque na prática quem elege os síndicos são os condôminos. E há situações em que o síndico indicado pela construtora ele passa a proteger a empresa, porque ele está ligado à construtora e às vezes quando tem visto construção, um defeito, a necessidade de entrar com a notificação, com o processo jurídico para garantir os direitos dos condôminos, esse síndico às vezes passa a trabalhar mais a interesse da construtora. Então é um fato interessante que os condôminos é que elegem o síndico. Essa cláusula do contrato que determina o direito da construtora escolher quem será o síndico é uma cláusula nula, ela não tem efeito jurídico. Então os condôminos podem se reunir até convocar a assembleia com o quarto dos condôminos de maneira a eleger um novo síndico que venha a defender os seus interesses. E ninguém é obrigado a manter o síndico que não interessa a maioria dos condôminos. Eles têm liberdade de nomear outro síndico e não estão sujeitos à cláusula contratual, porque essa cláusula não é aplicável aos condôminos, porque eles que são os proprietários, não mais a construtora. Quênio, pra gente fechar, chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, o nosso ouvinte Alceu, tá sempre conosco. Ele mora num edifício que precisou de uma obra emergencial. Eles fizeram ali uma assembleia e ficou definido o rateio igualzinho para cada uma das unidades. Mas teve uma pessoa que não foi nessa assembleia, um proprietário, e disse que o rateio tinha que ser conforme o tamanho do apartamento, né? A fração ali do apartamento. E na convenção não fala muito bem isso. Ele quer saber o que vale, o que foi definido ali
na Assembleia de que a obra vai ser dividida igualzinho para cada apartamento ou fica a divisão pelo tamanho de cada unidade, Quênio? A regra geral é o uso da fração ideal. Isso está no artigo 133.000 do Código Civil. Então, quando a convenção é omissa, aplica-se a regra da fração ideal, que é de acordo com o tamanho. O que acontece é que o rateio de peixe condomínio está ligado à área comum, ao uso dos porteiros, faxineiros, a lazer. E nós sabemos, na prática, que todo apartamento usa a área comum de forma igual. Não há diferenciação. Então, a Assembleia pode sim alterar essa regra, colocando o rateio igualitário. Então, é necessário que haja uma orientação jurídica de maneira a criar uma Assembleia que venha a estabelecer essa regra na convenção. Alterar a convenção é muito complexo. Então, eu aconselho o ouvinte, o pessoal aí, contratar um advogado para elaborar a documentação necessária para fazer uma alteração junto ao cartório de registro de imóveis. É fundamental essa alteração. Se por acaso a Assembleia for realizada de forma dura, um quórum inferior ao que a lei determina, isso poderá ser contestado. Então, repito, alterar a convenção é bastante complexo. Então, procure uma ajuda profissional para que faça uma convenção nova, alterando essa regra, de maneira a evitar uma discussão judicial entre os condôminos. O rateio igualitário é o mais justo, é o mais racional. Mas, infelizmente, vemos que, na prática, muita gente não se preocupa com isso e aplica a fração ideal, gerando, assim, conflitos judiciais em função de um pagamento em excesso por uma unidade ou outra, que na prática não usa mais nada do condomínio em relação aos demais proprietários. Tá certo, Quênio, muito obrigada mais uma vez, é sempre bom ter você aqui com a gente. Bom dia para você, Quênio. Por nada, um prazer, até semana que vem. Até lá. Bom dia.